Olá, gente amada. Eu queria ler um texto de Isaías, capítulo 5, do verso 1 7, que fala de uma vinha que produziu uvas amargas. Então eu queria falar o nosso fruto de cada dia. Qual é o fruto que eu e você produzimos? Eu não estou dizendo que se você é agricultor ou não, tá bom? Eu queria falar do fruto da graça de Deus, né? Da vida nova em Cristo. E aqui Isaías, essa parábola, vai dizer que um viticultor, ele plantou uma vinha. Diz aqui, ele afofou a terra, arrancou todas as pedras e plantou na sua vinha as melhores uvas. No meio da vinha, ele construiu uma torre para o vigia e cavou um tanque para espremer as uvas, para fazer vinho, e ele esperava que a vinha desse uvas doces, mas acabou colhendo uvas bravas e amargas. Esse texto, precisamente, segundo o verso 7, vai dizer que Israel é a vinha do Senhor. Então Deus, o profeta usado por Deus, mostrando, o sentimento de Deus, a expressão de Deus diante de tudo que Israel estava fazendo. Deus escolhe Israel para ser seu povo, a sua nação, e agora eles distanciam do projeto de Deus. E a metáfora fala que eles estavam produzindo uvas amargas. Então falar da parábola dessa vinha é se remeter no jardim do Éden também, onde Deus criou Adão e Eva e colocado eles lá para cultivar, para cuidar, para adorar a Deus. E eles preferiram dar ouvido à serpente, dar ouvido a Satanás. E de uma maneira muito sutil, muito perspicaz, o mal entra colocando a palavra de Deus em dúvida. Se você ler Gênesis capítulo 2, a serpente, de uma maneira astuta e perversa, coloca dúvida com relação ao Criador. E Adão e Eva aceitaram. Foram engolidos. E aí o texto vai dizer que Israel é a vinha do Senhor do universo, sua bela propriedade. Ele esperava um povo justo, mas o resultado foi povo pecador. Ele queria ver a justiça e acabou vendo a maldade e a exploração. Nós precisamos considerar que Deus criou o homem com livre-arbítrio para servi-lo, adorá-lo, cuidar do planeta Terra, Esse planeta tão lindo, mesmo que o pecado fez tanto estrago, mas como é bela a natureza, as árvores, as plantas, as frutas, as aves, os animais. Tem uma beleza, meus irmãos? Eu creio que tem, mesmo que o pecado contaminou toda a raça humana. E agora, o profeta alguns dizem que Isaías ele era bem poético, era um cantor e falava a palavra de Deus. Então ele vai mostrar de uma maneira muito alegórica que o viticultor cuidou daquela plantação. Normalmente a uva é plantada perto das montanhas ali, segundo os intérpretes, Então ele teve que preparar o solo, a terra, fazer as cercas, os muros, colocou ali também uma torre de vigia, porque quando a uva estava produzindo, corria-se o risco dos ladrões, o amigo do alheio, roubar. E cuidou, colocou toda uma estrutura para a produção de vinho, de uva. Mas olha a decepção desse viticultor, que diz aqui, então, porque só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas. E agora, eu queria pensar na vida de cada um de nós. O Evangelho é a proposta de Deus para tirar essa uva azeda do nosso coração, e nos levar a caminhar com Deus. Então a vida cristã é a vida de Cristo em nós. É a vida Zoe, da vida espiritual, onde o Evangelho de Jesus, da cruz, da morte e ressurreição, veio nos reconciliar com Deus. Nós éramos inimigos de Deus e a gente vivia por nós mesmos.
sem temor, sem obediência, fazíamos o que achávamos melhor. E o Evangelho agora nos chama a gente para uma nova frutificação. Então, falar do Evangelho, da graça, é ter consciência do nosso chamado em Deus. E que por nós mesmos a gente não pode produzir uvas boas, frutos bons. Mas com a vida cristã, com a vida de Cristo, nós vamos produzir, Cristo em nós produzindo e nos levando à obediência. E aí, então, a gente precisa ter consciência das uvas amargas. O que está amargo na minha vida? Eu preciso da graça de Deus, do sangue do Cordeiro, né? Então, essa metáfora fala que Deus, ele queria caminhar com o seu povo de Israel. Israel não quis dar ouvido à palavra de Deus. Será que eu e você que confessamos Jesus, nós temos caminhado na presença de Deus para dar frutos que glorificam o Senhor? A uva é um dos frutos mais deliciosos da terra, né? Tem várias variedades, né, de uva, vermelha, rosada, amarela, verde, né? E diz que tem mais de 10 mil variedades de uva. Mas eu queria entender o que Deus quer falar para nós nesse capítulo 5 de Isaías. Tem um texto em Salmo 81, 11, 12. O meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixei andar na teimosia do seu coração. Siga seus próprios conselhos. Então, por várias vezes, os profetas levantados por Deus denunciou o pecado de Israel. E aí a mão de Deus, a mão de justiça, de ira, pesava sobre eles. Eles viam, se arrependiam e depois começavam a prosperar, começavam a ficar rico de novo, se afastava de Deus. E agora, nós precisamos dessa ação do Espírito Santo em nós, para levar Deus a sério, para Ele ser o nosso centro. Paulo chega a dizer que ele considerou tudo como esterco, como escória, como perda, pelo conhecimento da sublimidade de Cristo. Volto a dizer que por nós mesmos somos fracos, incapazes, mas o poder do Espírito Santo de Cristo quer nos habilitar a atentar para a palavra de Deus, a obediência e a comunhão. E como igreja, como povo de Deus, produzir frutos que glorificam a Deus. E nessa reflexão eu queria que você pensasse, e o Espírito vai mostrar, né, quais são as nossas uvas azedas e amargas, estragadas, né? Ele diz: o meu povo não quis me escutar, o meu povo não deu ouvidos. Às vezes a gente tem que, agora, tranquilo, os filhos já estão adultos, né? Mas na formação dele a gente tinha que conversar. E graças a Deus, Deus foi me capacitando, né? Apesar de muitos erros, os meus filhos sempre estavam prontos ao diálogo, né? Mas a gente tinha que orientar em algumas questões do dia a dia, dos valores, da amizade, né? E eu louvo a Deus por isso, né? Tenho 2 filhos maravilhosos, que é o fruto da graça de Deus, né? Como é bom ver Deus dando graça para nós. Jeremias 2,21 diz também assim: quando eu plantei, você era uma semente boa, pura, deveria ter crescido uma parreira perfeita. Como foi que você se transformou numa parreira brava, nação de gente tão pecadora? Jesus foi muito claro: nem todos que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Mas eu queria partir dessa verdade que você já entregou sua vida a Jesus, e Jesus está chamando você para ser uma parreira, para dar frutos doces, frutos agradáveis ao Senhor, e ser um fruto de bênção onde você estiver, de alegria, de paz, de amor, na sua vida cultica, na sua vida celebrativa, na sua vida de trabalho, nas suas reuniões, em cada área da sua vida. Possamos pensar que a nossa natureza azeda, mal-humorada, perversa, foi crucificada com Cristo para Ele ser a nossa vida. E Cristo sendo a nossa vida, a gente vai ter um perfume mais agradável e dar frutos mais agradáveis, né? A Bíblia diz que cada um é conhecido pelo fruto. Pelo fruto o conhecereis.
que os frutos do Espírito manifestem na minha vida e na sua vida. A vida de Cristo seja manifesta em mim, em amor, verdade, graça e santidade, para a gente ser frutífero no reino de Deus. O pecado contaminou toda a vinha do Éden, contaminou todos nós. E nós estamos no processo da cura, viu? E eu estou nesse processo. Ore um pelo outro, busque graça, busque crescer, busque a essência que é Cristo, e você com certeza vai ver os frutos de Deus manifestar através de você. Em qualquer área onde você estiver, seja uma bênção. Creia, peça a Deus: Senhor, onde eu posso melhorar? Opera em mim a mudança. Somos transformados de fé em fé e de glória em glória. Vamos clamar essa manifestação tão poderosa, tão eficaz nesse mundo de uvas amargas, nesse mundo onde que a braveza, o ódio, a violência toma conta de muitas pessoas. Mas o cristão é chamado para dar bons frutos pela vida de Cristo. Jesus foi muito claro: aquele que está em mim, esse dá muito fruto, e ele é podado para produzir mais frutos ainda. Sem mim, nada podeis fazer. E quem não dá fruto é cortado e lançado fora. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me incluiu para dar frutos para a tua honra e glória. Deus te abençoe e te guarde. O fruto nosso de cada dia é Cristo em graça e vida abundante em mim e em você. Compartilhe o Evangelho. Fique na paz. Um grande abraço.